Olá! Como estão? Bom, vou esperar vocês entrarem para mais uma live do Clube das Marias. Esperando vocês. Já começamos, eu vou deixar para ver se vocês conseguem escutar os aplausos. A gente viu e achou muito interessante, inclusive eu postei lá no Clube das Marias. Oi, Léo, já tá aí, que bom. A gente postou lá no Clube das Marias falando de um aplauso geral no domingo, bem forte, com toda a potência do começo, para finalizar de alguma maneira bem, porque a gente tem notado que está diminuindo a quantidade dos aplausos, né? Então, tá rolando essa campanha aí e a gente está tentando se engajar também. E quem quiser participar disso no domingo, um super aplauso, tá bom? Oi, Léo, ótima tarde para você também. Tô te aguardando. Me convida, me chama aí que eu já. Oi, Mi, tudo bem? Cocinando com Rô, Vanessa. Oi, Vanessa. Que bom ter vocês aqui. Fico muito feliz. Jaque, que legal. Maria Luísa, gente, minha filha, vai me ver hoje, meu amor. Ela vai ficar com vergonha. Vou deixar vocês ver se vocês conseguem escutar ainda um pouquinho dos aplausos. Léo, tô esperando você me chamar. Ana Maria, que bom. Que bom ter vocês todos aqui. Bom, tô esperando o Léo. Um beijo. Eu vou começar esse vídeo falando para vocês. Eu estava estudando uns dados do Clube das Marias. Gente, nós somos 80% mulheres, mas nós somos 20% de homens. Então, já podemos oficialmente dizer: Olá, Marias! Olá, José! Nós temos 20% de homens no nosso grupo. Léo, eu não sei te chamar. Deixa eu ver aqui. Sempre me chamam. Quando você entra, você recebe aparece um quadrinho. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, como eu faço? Ah, tá. Pera, já consegui. Léo, achei. Ivana, tudo bem? Boa tarde. Olá, Aí, olá, tudo bem? tudo jóia? Tá me Eu ouvindo não tinha bem? chamado ainda, desculpa. Eu acho que tu só recebeu convites, né? Eu ainda não sabia que eu podia chamar. Agora eu já aprendi mais um. Legal, legal. Léo, que maravilha ter você aqui com a gente hoje. É um Estou muito prazer. feliz de você ter aceitado o convite. O Léo, ele é treinador comportamental, Léo? Isso. Eu sou treinador comportamental, trabalho com treinamentos de inteligência emocional, de coaching e de programação neurolinguística. Que bacana, que bacana. Você também é do Sul, né? Porque eu Sim, te encontrei através do professor Jorge. isso, sou aqui de Porto Alegre. Que legal, que legal. Está falando com a gente aqui de Valência hoje. Que bacana. E o pessoal daqui também está entrando aí. Tá, que bom. Não sei se você conseguiu, chegou a escutar, quando a gente começa às 8, a gente começa com os aplausos. Hum, Não sei se você estava conseguindo escutar, porque não sei se estava muito forte hoje. não, eu conectei às 3 horas agora, não cheguei a ver. Aqui, às 8 da noite, todo mundo sai, quer dizer, estava muito mais forte, agora está diminuindo um Sim. pouquinho, mas para aplaudir o O pessoal que está pessoal da saúde. trabalhando. Ah, que bacana. Sim. Não só da saúde, né? Todos os Não, essenciais aí. quem está trabalhando agora, né? Quem Que está. bacana. Sim. Que Então, bacana. Léo, a gente está. Eu
pelo menos, assim, tenho um interesse incrível por essa área, né? Eu estudo isso, eu fiz curso de coaching nutricional, então isso para mim assim, é muito, muito legal mesmo ter você aqui. E Que eu queria que bacana. você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, Uhum, né? E de como é trabalhar com inteligência emocional, um pouquinho do que é a técnica de PNL, uhum. para que o pessoal também possa ter um pouquinho, saber um pouco mais e tudo isso. Então tá. Bom, eu iniciei na faculdade de Educação Física. Antes disso, né, sou filho de mãe pedagoga, irmã pedagoga, pai militar, né, então a questão da educação foi uma coisa presente para mim desde a infância, né? E aí, na faculdade, iniciei fazendo Educação Física e antes de me formar em Educação Física, eu já abri uma empresa e com essa empresa tive vários eventos também. Acabou de entrar um ex-aluno meu ali, o Rafael, grande Rafael. Ah, que legal. Uh, Durante a faculdade também tive uma escolinha de futsal, mas tive uma empresa de eventos e, em função da empresa de eventos, eu vi a necessidade de me qualificar mais em outras áreas, como administração, marketing, né, e várias outras áreas. E aí eu comecei a fazer vários cursos, fiz um curso chamado Empretec aqui do Sebrae, Ah, que fizeste? temos, temos várias coisas em comum, então, Ah, sim. que bacana. Eu adorei o Empretec e depois do Empretec eu queria mais daquilo, mais daquele tipo de emoção junto com o conhecimento. Acabei Aham. fazendo um treinamento de inteligência emocional e me encantei. Aí fui atrás, já quando eu fiz, durante o meu treinamento, antes de acabar, eu já pensei, eu quero trabalhar com isso. Quero promover Uhum. esse bem que está sendo para minha vida, né, para outras pessoas. Aí me aprofundei, fiz curso de PNL, de coaching várias vezes, né? Uhum. E até que comecei a trabalhar com isso e em 2012, então, a gente abriu aqui em Porto Alegre o Conexão Alfa, tá? E já há mais de 10 anos eu trabalho dentro dessa área. E para mim é incrível o que a gente pode fazer para a nossa vida, para a vida das pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente nem conhece muito bem também, mas verificar que cada um de nós, né, tem um potencial muito grande e esse potencial às vezes não é explorado em função de como a gente é educado, mas é muito bom saber que a gente pode fazer um curso, pode fazer um treinamento, a gente pode assistir vídeos, a gente pode entrar nesse mundo de evolução constante, né, e melhorar bastante a nossa vida em várias áreas, né? Então, é um prazer continuar aprendendo, a gente vai estar sempre aprendendo mais sobre isso, né? Mas é um prazer tanto aprender quanto conversar com outras pessoas, transmitir aquilo que a gente já aprendeu. É muito Uhum. prazeroso ver que o nosso trabalho influencia na vida de muitas pessoas, né? A gente tem depoimentos incríveis do tipo, Léo, esse treinamento salvou a minha vida. Léo, esse treinamento salvou meu casamento, né? Tem um depoimento que eu acho muito bonito, que eu sempre lembro, é que um treinando, né, pós-treinamento, falou para nós que o filho dele, ele disse depois do treinamento que o filho dele tinha ganho um pai. Porque ele tinha o filho, obviamente, mas não dava tanta atenção, não brincava com o filho. E depois do treinamento ele viu, né, deu mais... Não que ele não amasse o filho, né? Mas aquele típico pai, mais focado no trabalho, em outras coisas. E aí ele veio me dizer que o filho dele tinha falado para ele assim, pai, que bom que agora tu é um alfa, agora tu brinca mais comigo. Né? Porque o nome do treinamento é Conexão Alfa e as pessoas que fazem, né, Aham. viram alfa. Então, muito bacana, né, ver isso. Mais um aluno aí, o William Falavena, que está em Portugal, se não me engano. Ah, que Maneca legal. também Eu tô, entrando eu aí. tô rindo aqui também com o pessoal que tá entrando, dando um saludo assim, pelo menos de sorriso. Que bacana, que bacana. Então, eu sou um apaixonado aí pela área de desenvolvimento pessoal, tanto para aprender quanto para a gente multiplicar isso para outras pessoas, né? E vejo que esse momento que a gente está vivendo agora, ele está precisando muito disso. As pessoas estão precisando muito de inteligência emocional, pensar mais sobre o que está acontecendo. Saudades também, William, um abração. Então, como é bom ter esses conhecimentos agora no que a gente chama de memória de trabalho, né? Porque a gente tem várias coisas que a gente já estudou e está lá armazenado, mas como é bom também trazer para esse momento e a gente está sempre conectado com isso
Entender que uma coisa é o fato, né, e outra coisa é o significado que a gente dá para o fato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre É isso muito aí. importante. Eu tenho Tem algumas perguntinhas sobre perguntas aí, isso. tá? Eu estou muito encantada com a maneira e com o quanto eu tenho aprendido nessa quarentena, principalmente sobre isso que nós vamos falar. Porque eu percebi que muitas vezes eu entendi, assim, materializei isso, que muitas vezes a gente se dedica, se foca a um monte de coisa, a gente estuda, a gente aprende tanta coisa e a gente continua se perguntando, mas por que que as coisas não acontecem, né? Por que que não é da maneira como eu gostaria? E eu Uhum. tenho materializado isso agora, assim, entendendo essa coisa da inteligência emocional e de como isso é importante para a gente conseguir fazer essa conexão entre o saber esse que a gente vai aprendendo, a experiência da vida, né? Com como aplicar isso realmente na prática, né? Exato. E queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da inteligência emocional mais, né, profundamente agora, assim Legal. dessas importâncias, assim. Bacana. Então, pegando um gancho nisso que tu disse, né, eu faço uma analogia, né, do desenvolvimento da inteligência emocional com aprender a andar de bicicleta, né? É muito difícil a gente aprender a andar de bicicleta lendo um livro. É muito difícil a gente aprender a andar de bicicleta assistindo uma palestra. A gente precisa ter a informação de como funciona a bicicleta, mas a gente precisa colocar em prática. A inteligência emocional também. Então, como é importante a gente estudar, né, e depois colocar em prática aquilo numa quantidade X de vezes que depois entre na nossa, que a gente chama, né, em programação neurolinguística, de competência inconsciente, ou seja, fazer no piloto automático. Então, muitas vezes a gente não se dá conta que a gente sente uma determinada emoção, essa emoção impacta na nossa maneira de pensar de forma negativa e a gente age, né, como se fosse um fantoche emocional. E aí a gente não tem consciência. No momento que a gente tem essas informações, a gente pode, naquele momento, trazer para a memória de trabalho e dar um outro rumo para a situação. Tá? Então, vou fazer uma contextualização rápida do que é inteligência emocional, do que é PNL. Pode ser? Por favor. Então, tá. Então, a inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de entender o funcionamento do sistema límbico e a relação dele com o nosso sistema racional. Então, a gente tem que entender como que ele funciona, para daí, entendendo, tomar ações, fazer ações, para que a gente seja o mais racional possível para influenciar o sistema límbico ou emocional a nosso favor e não contra. Tá? Então, a gente tem no nosso cérebro várias estruturas e a gente pode dividir assim, em 3 comandos. Uma parte do nosso cérebro, lá cerebelo e medula, bulbo, ponte, essas estruturas, elas comandam a nossa fisiologia. É o que faz o nosso coração bater, o nosso sistema imunológico funcionar, nosso sistema digestório, uma série de coisas que acontecem de forma automática, né? Ninguém aqui consegue agora, eu quero que o meu coração pare de bater. Não, mas tem uma parte do cérebro que comanda isso. Depois, então são 3 partes, tá? Essa parte que comanda a nossa fisiologia, depois tem uma parte que comanda a nossa parte emocional, tá? Que é como se fosse um sistema de recompensa e punição. A todo momento, esse sistema está funcionando e está liberando neurotransmissores. Esses neurotransmissores liberados, eles vão fazer com que a gente sinta as emoções, né? Que podem ser gerando prazer ou desprazer, tá? Então, até nem é muito aconselhável utilizar o termo emoção positiva ou negativa, tá? Porque a gente pode, de uma raiva, tirar o melhor daquilo e olha, que bom que eu senti raiva, eu usei da forma certa a raiva. Tá? Então, tive potência, né, para fazer algo. Isso, exatamente. Então, esse sistema límbico, ele é condicionado. Desde que a gente nasce, a gente vai captando as informações com os nossos canais sensoriais, então a gente vê, ouve e sente. Em função disso, vai influenciando, né, todo o nosso cérebro, em função de um fenômeno chamado plasticidade cerebral. Então, a gente influencia lá o nosso sistema límbico e também o racional com as nossas crenças, aquelas informações que a gente recebe e armazena, né? Então, o sistema límbico é como se fosse recompensa e punição. Ele que nos motiva a fazer as coisas. E olha que interessante.
A maioria das coisas que nós fazemos, ou a gente faz porque a gente quer fazer e quer sentir um prazer por isso, ou a gente faz porque tem que. Se não fizer, vai sentir um desprazer. Tá? Então, existem duas formas de motivar uma pessoa. Faz para ganhar alguma coisa, para receber um elogio, um dinheiro, brinquedo, qualquer coisa, né? Ou faz, senão vai ter uma perda, vai ter uma consequência. Uma punição, né? Tem uma pergunta aí, Léo. Sistema límbico emocional é a mesma coisa? Mesma coisa, tá? Então, quando os nossos pais que começam nos motivando, eles nos motivam assim, faz para não apanhar, para não ficar de castigo, né? Ou para não perder um presente, ou faz para ter uma coisa boa, ganhar um presente, ganhar um reconhecimento, ganhar carinho, atenção, tá? Então, os nossos pais já começam assim. Léo, é isso que eu ia te perguntar. Essa questão da infância, assim, também é uma coisa que eu tenho acabado, porque como eu sigo uma pessoa que fala sobre isso, isso não é tão bom, né? Essa coisa da punição e da recompensa. Então, é muito interessante, tá? Vamos ver se fica bem claro isso. A gente só faz as coisas na vida por esses motivos. Ou faz, a não ser que já esteja num piloto automático de outra coisa. Mas a gente faz porque quer fazer e vai sentir uma coisa boa, ou faz para não sentir uma coisa ruim. Daniel Goleman, quando escreveu o livro Inteligência Emocional, né, que é o livro que deu o boom da inteligência emocional no mundo, ele se baseou em 2 neurocientistas que estavam estudando o funcionamento do sistema límbico, né, em ratos e em chimpanzés. Deixa eu dar um alô para o André, grande André. Abração, querido. O André é fera em treinamentos, né? Ele tem uma especialidade que é o firewalking, ele sabe tudo de andar em brasas, né? Um cara especialista. Que interessante. Esse cara é muito bom, adiciona ele lá depois. O Maneca também é da área do desenvolvimento pessoal. Bom, então... Só um adendo, assim, perdão, na minha pergunta, assim, o que eu quis dizer, talvez assim, não me corrige, tá? Por favor. Certo. Não é bom botar tanta ênfase os pais nisso? Seria mais assim, melhorando a minha pergunta? Porque fazer também porque quer, digamos assim, menos por punição ou prazer, ou as crianças se sentirem motivadas a fazer, existem outras formas além da punição, eu quero dizer? Então vamos lá. Então, assim, quando o Daniel Goleman criou, né, escreveu o livro, ele se baseou nesses 2 neurocientistas que estavam vendo como funcionava o sistema límbico em ratos e em chimpanzés. E eles conseguiram tirar o sistema límbico dos ratinhos e dos chimpanzés. A partir desse momento, esses animais não faziam mais nada. Eles não tinham mais vontade de brincar com aquilo que eles brincavam, o ratinho não ficava mais girando na rodinha, né? Então, o sistema límbico é o que nos motiva a fazer tudo o que a gente faz. Nós somos seres interesseiros, tá? Nós temos interesse, a gente só faz as coisas por interesse. Algumas pessoas usam esse termo interesseiro como pejorativo, mas não, a gente tem interesses, né? E esses interesses são diferentes de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa ajuda a outra, ela tem o interesse em se sentir bem por ter ajudado, tá? Não deixa de ser por ela também, tá? E tá tudo bem, e tá tudo certo, não tem erro nisso. Então, as únicas formas de motivação são essas. Fazer para ter um ganho ou fazer para não ter uma perda. Alguns pais conseguem mesclar isso, tá? E usar a motivação e a punição de uma forma equilibrada. Alguns pais motivam muito mais pela recompensa do que pela punição. E alguns pais mais pela punição do que pela recompensa. Qual que é a minha teoria sobre isso, tá? É muito melhor educar uma criança muito mais pela recompensa do que pela punição. A consequência disso é criar um adulto proativo. Uma pessoa que vai fazer as coisas porque quer. Ela vai trabalhar por prazer, não vai trabalhar porque tem que. Tá? Então eu educo meus filhos assim, muito mais convencendo pela recompensa do que pela punição. Algumas vezes as pessoas questionam assim, Léo, então quer dizer que teu filho só vai fazer as coisas quando tiver uma recompensa? Sim. Às vezes a recompensa é um sorriso, às vezes a recompensa é um reconhecimento, não necessariamente um presente,
né? Mas a vida é assim, a gente faz as coisas por uma recompensa química. O próprio prazer em estar fazendo, realizando a atividade, Isso. né? De ter o pai, como você comentou antes, né? De ter o pai Sim. junto, de ter o pai próximo, né? Isso é uma recompensa para a criança, né? Ela Exatamente. se A atenção do estimula, né? pai, o sorriso do pai, isso é recompensa também. Então a gente faz as coisas na vida em função disso, tá? E a percepção que eu tenho aqui no Brasil, tá? Isso não é dado científico, nada, mas a minha percepção é que a maioria das pessoas, e vejo isso como, eu vejo que as pessoas estão mudando a forma de educar seus filhos também, tá? Mas eu vejo que nós fomos educados muito mais na punição do que na recompensa. E aí a gente vê isso no meio corporativo. É muito mais comum um gestor ter pessoas que ficam abaixo da expectativa do que aqueles que superam a expectativa. É raro para um gestor quando chega um colaborador que faz mais do que ele estava esperando, que faz um relatório antes de ser solicitado, que apresenta um problema já com 5 possíveis soluções e o chefe só tem o trabalho de escolher aonde, né? Então é raro quando supera a expectativa. Essas pessoas que são assim, normalmente se tornam empreendedores. Tem também muitos colaboradores que são proativos, né? Mas o empreendedor ele tem que ter essa característica de superar a expectativa do seu cliente, né? E aí tem que ter qualidade. E aí a gente já engata naquela questão lá do Empretec, né? De buscar qualidade. Pois não. Não, eu ia dizer, o comentário da minha mãe, isso mesmo, procurei sempre esse caminho com as minhas filhas. Que bacana, que bacana. Bom, Bom, então a gente, continuando lá, né? Tem o sistema que comanda o lado fisiológico, o sistema límbico e o racional. O racional é então o responsável, né, por nos diferenciar de outros animais. Nós somos os únicos animais que têm, né, essa estrutura diferente no cérebro, um maior número de neurotransmissores, de neurônios, né, no nosso cérebro. Principalmente no neocórtex, isso nos dá essa capacidade de entender o que a gente vive e sabe que está vivendo. Um cachorro vive, ele não pensa assim, eu sou um cachorro, eu estou vivendo. A gente tem consciência da nossa existência em função de ter essa estrutura diferente. Essa estrutura também nos possibilita que a gente tenha a possibilidade de conversar, desenvolver a nossa linguagem, né? E esses dois comandos, então, o racional e o emocional, eles estão agindo, né, o tempo todo na nossa mente e um influencia o outro. Tem gente que não tem consciência sobre isso, tá? Porque não aprendeu, não estudou, não fez um curso. E tem gente que já tem esse entendimento e, às vezes, o lado emocional está tendo mais força e a pessoa, opa, não, peraí, só um pouquinho, isso não é bem assim, eu estou pensando assim porque agora eu estou negativo, tá? Então, é importante também a gente entender que existe essa influência um e outro, e é bom a gente saber quais são as emoções que me deixam assim, quando eu sinto tristeza, como é que eu fico, alegria, isso, e depois eu vou enumerar aqui para nós, né, e dizer isso. E existem também setores, tipo, por exemplo, eu costumo dizer que eu tenho uns setores que é mais difícil controlar com a emoção. Eu sou mais emocional em determinados setores e menos em outros, sou mais razão em outros. Isso também é real e a gente pode, com a inteligência emocional, equilibrar modificar. isso? Sim. O Maneca está escrevendo aqui que nós já temos a nossa programação e a gente pode reprogramar. Exatamente isso, tá? Então, quando a gente nasce, é como se a gente tivesse só algumas coisas escritas aí no nosso livro. E aí a gente vai escrevendo tudo isso. Aliás, vão escrevendo para nós, os nossos pais, os filmes que a gente assiste na escola, o que a gente ouve, a cultura, uma série de coisas, né? A gente vai construindo, né, isso no nosso cérebro. E depois de um tempo, né, se a gente começa a estudar sobre isso, a gente pode fazer uma reprogramação, né, no nosso lado racional, e a gente pode fazer um recondicionamento do sistema límbico. Por exemplo, coisas que me faziam sentir raiva, agora eu já não sinto, porque eu dei um outro significado, tá? Bom, então é interessante a gente entender que existe essa relação aí, racional e emocional. Quando eu falo isso em alguns cursos, às vezes alguém levanta o braço e fala, Léo, que papo é esse de 2 comandos? Eu sou um só, eu faço o que eu quero, né? Eu que mando em mim. Aí eu faço uma perguntinha básica, né? Que eu quero fazer aqui para todos vocês aí que estão conectados, que é o seguinte, alguma vez na tua vida, tu já acordou de manhã e uma parte tua queria que tu ficasse na cama e outra parte tua queria que tu fosse trabalhar?
A maioria das pessoas, né, levanta o braço que pelo menos uma vez na vida já passaram por isso. Então, essa é uma comprovação aí dessa incongruência que a gente tem em função de um lado pender, né, nos forçar para uma coisa e outro outra, tá? Então, é o lado emocional e o lado racional que fazem isso. Bom, Oi, Ana. Esses dois comandos, quando eles estão alinhados, a pessoa tem uma vida maravilhosa. E quando tem desalinhamento, dá problema. Por exemplo, um problema aí que a gente chama, é uma brincadeira no meio do desenvolvimento pessoal, que é a fábula da segunda-feira ou a fábula do primeiro do ano. Que é assim, vai começar o ano e a pessoa já começa. Agora, quando começar o ano, eu vou fazer isso, vou estudar, vou acordar mais cedo, vou fazer dieta, vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Racionalmente, ela quer isso, né? Só que aí ela começa e, em função do seu sistema anímico, que está condicionado de outra forma, faz com que ela sinta uma emoção desprazerosa e aí ela desiste, tá? E isso acontece com todos nós, em alguma área da vida acontece, é normal, tá? O que é interessante é ter consciência disso para fazer a coisa certa, para dizer que eu vou fazer aquilo, vou continuar, vou persistir e vou atingir meu objetivo, tá? Então, para a gente começar a falar sobre inteligência emocional, a gente tem que entender que temos o racional e o emocional, um influencia no outro ao mesmo tempo, tá? E quanto mais racional... E brigam, é. E quanto mais racional a gente for, melhor para conduzir o emocional. Porque não adianta ser só razão também, tá? Só razão não te dá aquele motivo para a ação. A palavra motivação ela é muito interessante, né? É motivo para ação. O que gera motivo para ação? Liberação de neurotransmissores de prazer. Ou liberação de neurotransmissores que vão te fazer, ó, vai, senão vai dar problema. Ó, Mané, tá falando aí pra gente compartilhar a live. Gente, compartilha, eu tô amando, por favor. Tô realmente... Voltando um pouquinho naquela criança que é educada mais pela repreensão do que pela recompensa, né? Existe uma possibilidade grande, tá? Claro que generalizando e simplificando, porque muitas coisas podem acontecer na vida de uma criança e podem fazê-la mudar a sua percepção de mundo, inclusive, na adolescência e tal. Mas uma criança que é educada, faz para não apanhar, faz para não ficar de castigo, faz para não perder o brinquedo, ela vai se tornar um adulto reativo. E aí ela só vai trabalhar quando tiver um chefe que diz, faz isso, faz aquilo, olha, vou descontar do teu trabalho, vou te demitir. Ela tem que ter alguém atrás empurrando, tá? Já uma pessoa proativa, não. Ela sente prazer em superar as expectativas. Então, como é bom a gente entender isso, tá? Uhum. Não que a gente não mapa, deva... né, também, esse caminho, o Como? mapa de desenvolvimento, isso vai para o mapa de desenvolvimento da pessoa, tornando o ser único. Eu vi um trecho de um vídeo seu falando sobre a empatia, falando sobre isso. E eu achei super interessante, eu acho que tem a ver com isso, né? Que cada um é único justamente por todas essas influências que vai recebendo, né? Durante o decorrer da vida. Isso. Eu já vou encaixar, então, agora no conceito de PNL junto com o que tu acabaste de falar. Então, a inteligência emocional é a gente ter consciência de como funciona o límbico e fazer as coisas da melhor forma para a gente ter ganhos na vida, seja para atingir objetivos, seja para resolver problemas, tá? E a programação neurolinguística, ela se baseia no seguinte, cada um de nós, tá, quando nasce, digamos assim, com o cérebro em branco, tá? Não é, a gente já vem já com alguns programinhas instalados. Mas as nossas experiências de vida vão fazendo com que a gente vá adquirindo crenças, gostos, gatilhos emocionais, uma série de coisas que vão construindo quem a gente é. Tá? Então a gente acredita no que acredita, gosta do que gosta, faz o que faz, tem as coisas boas e coisas ruins em função de tudo isso. Tá? Então cada um de nós é o resultado, tá, das experiências que a gente vive, do impacto, da ordem dessas experiências. Tá? E para mim a empatia não é só se colocar no lugar do outro, por exemplo, tu está aí agora em Valência, eu vou me colocar no teu lugar. Não, não é só isso. Empatia é a capacidade de compreender e aceitar que cada um é do jeito que é, tendo vivido aquilo que viveu. Então, quando alguém faz alguma coisa de ruim para outra pessoa, aquela pessoa que foi afetada negativamente, se ela pensar assim, se eu tivesse nascido, tivesse sido criado, concebido, tendo todas as experiências,
Todas as experiências, igualzinho a essa pessoa, eu teria feito a mesma coisa. Então, quando a gente pensa assim, a gente julga menos, a gente já, num certo nível, nem se magoa com as pessoas, porque entende que cada um faz o melhor que pode, tendo vivido o que viveu. Tá? Então, a PNL estuda esse fenômeno de quem a gente é, em função das nossas experiências de vida, e essas experiências de vida promovem uma programação mental. E as técnicas de PNL nos ajudam a reprogramar. Então, por exemplo, uma criança foi brincar de uma brincadeira pela primeira vez com crianças que faziam bullying com ela. E aí ficou armazenado lá no cérebro dela. Brincadeira ruim, essa brincadeira não é legal. Dependendo da idade, ela até tem discernimento e pensa assim, essa brincadeira não foi legal com essas crianças. Mas dependendo da cognição, não. E aí fica lá em nível inconsciente. Então isso gerou, né, um problema ali. Isso pode ser para o trabalho, para o medo de falar em público, uma série de coisas. Os nossos traumas, então, quando o nosso sistema, tá, capta algo que lembra aquilo do passado, ele aciona um gatilho e vem aquela emoção negativa. E a gente pode influenciar nisso e modificar, né? E reprogramar tanto as crenças, aquilo que a gente acredita, quanto os gatilhos emocionais e o condicionamento do sistema límbico. Então, a programação neurolinguística estuda a subjetividade humana e como a gente pode modificar coisas para ter excelência, para ter melhor performance em qualquer área. No relacionamento, no pessoal, no profissional, onde for. Maravilhoso. Vamos dar um oi pro Jorge, nós dois. Grande, que promoveu Jorge. o nosso encontro. Jorge, um beijão. Uma simpatia em pessoa. Nossa, eu tô encantada com ele. O Jorge foi um dos melhores professores que eu tive na Faculdade de Educação Física e ele nos dava uma aula no sábado de manhã, né? E a gente fazia Educação Física à noite. Então, sexta-feira à noite, depois da aula, o pessoal saía e chegava, às vezes, na aula dormindo, né? E todo sábado de manhã, quando a gente chegava lá, o Jorge estava cheio de animação. Um dia ele trazia café para nós, outro dia era bombom, sempre com aquela animação. E eu pensei, pô, se eu for professor um dia, eu quero ser que nem esse cara. Então, o Jorge é um grande exemplo para mim aí, não só como professor, mas como pessoa. Um cara que eu admiro bastante. Um beijo, Jorge. Te amo. Eu conheci ele há pouco tempo e já sou fã, assim. Eu busquei ele, né? Eu comecei a ver as publicações dele e falei assim... E todas as vezes que eu queria copiar uma publicação de alguém, eu olhava o nome, era dele. Eu olhava o nome, era dele. Eu falei, gente, quem é essa pessoa, né? E aí eu entrei no Instagram dele e falei com ele e ele já me respondeu e eu falei, gente, não acredito. Falei, olha, já... E aí foi um querido desde sempre, assim. Ele é um ser humano incrível. Na faculdade tinha briga, assim, ou ele era paraninfo, ou era o professor homenageado, sempre era assim, né? Eu imagino. Então, bacana. Que legal. Mas vamos lá. Então, a inteligência emocional e a programação neurolinguística, elas podem ajudar bastante a gente nesse momento, né? Esse momento muito diferente que a gente está vivendo. E uma coisa muito importante é entender que os fatos, né, são neutros. Tá? Isso é uma coisa muito difícil para algumas pessoas compreenderem, mas cada fato, ele é neutro, ele não é triste, não é bom, não é ruim, é um fato. O significado que a gente vai dar para esse fato é que vai gerar uma sensação de prazer ou desprazer, até uma morte, né? Léo, mas uma morte é muito triste. Não, uma morte é neutra. Só que nós fomos educados, tá, na nossa cultura aqui, quando as pessoas são próximas, e às vezes nem precisa ser próximo, mas a gente fica muito triste quando sabe que alguém morreu. Tá? Isso é comum na nossa cultura. Existem culturas que as pessoas morrem e fazem festa. Por quê? Porque tem uma outra ideia, né, do tipo, olha, tem uma crença que sustenta isso. Essa pessoa foi para um lugar melhor, essa pessoa evoluiu, né, então tem um ritual lá. Existem ainda outros que tiram a própria vida e matam mais vários, né, um caso de um homem-bomba, tá? Mas na crença lá da família dele, ele é um herói, ele está indo para um outro nível, né, ele está se superando. Então, a morte também é um fato. E o que a gente está vivendo agora é um fato. Existem pessoas que vão se tornar pessoas muito melhores depois dessa pandemia. Existem pessoas que vão morrer de fome. Existem pessoas que vão ficar reclamando. Existem, né, muitas diferenças aí.
E eu torço e eu trabalho para que as pessoas Como deem o reagir, melhor. né? Eu torço e trabalho para que as pessoas deem um melhor significado, né, para esse fato e que possam ser melhores depois. E uma coisa muito interessante é que vai influenciar nisso o nosso passado. Então a gente teve uma referência de padrão de vida, de número de empregos, uma série de coisas. E agora a gente vai para uma fase onde isso vai ser menor. Então a tendência é que muitas pessoas fiquem tristes com isso, né? Por exemplo, imagina uma pessoa que ganha 50 mil reais, tá? Digamos que ela não guarde dinheiro, viva no padrão de 50 mil, e uma outra que ganha 5 mil, tá? E cada uma tem lá o seu grau de satisfação. E aí essa que ganha 50 mil passou a ganhar 10. Ela estava acostumada com 50 e aí teve que baixar para um padrão de 10, tá? E uma outra que ganha 5, ela passa a ganhar 9. Uma ganha 10 agora e a outra ganha 9. Qual delas que é a mais satisfeita? A que ganha 10 ou 9? Bom, 9. depende também de como elas... Generalizando, né? Mas Generalizando, essa não. aqui está ganhando menos, só que ela vem de uma fase onde ela evoluiu, ela ganhava 5 e agora está melhor. Essa aqui não, ela se acostumou com 50 e agora baixou para 10. Se a gente fosse analisar friamente, essa aqui teria 1.000 a mais, né? E eu estou falando de grana agora para ser mais didático, porque isso é para tudo na vida. Então a gente está vindo, a gente pode vir, né, de uma fase boa para uma fase de um pouco mais escassez, tá? E isso pode, para muitas pessoas, baixar o nível de satisfação com a vida. Mas isso é só uma questão de organizar aqui dentro. A gente pode, agora, ou assim que terminar a pandemia, ser mais satisfeito com a vida que tem. Basta entender essas coisas, né, que acontecem aí. Basta se programar bem, né? E é uma coisa relativamente difícil, porque a gente já viveu anos, né, dessa forma no piloto automático. Mas se tu disser para alguém agora, Léo, que loucura isso aí de dizer que agora, depois da pandemia, tua vida pode ficar melhor. Para algumas pessoas é assim. Tem um livro do Shinyashiki que ele explica bem isso, tá? Se alguém quiser depois, o nome do livro é Problema Oba. Tá? É como as pessoas darem outro significado para os problemas. O normal, quando alguém tem um problema, é sentir ou raiva ou tristeza. Sempre que acontece alguma coisa na vida que eu não queria que acontecesse, alguma coisa que fere os meus valores, ou eu vou sentir tristeza ou raiva. Uma pessoa normal, raiva ou tristeza. Uma pessoa educada de uma outra forma, ou reeducada, ou passou por um processo de transformação, ela pode, né, se programar e toda vez que aparecer um problema na vida dela, ficar feliz. É meio doido isso, né? Mas é possível. Olha só, uma dificuldade. É aqui que eu vou crescer. Eu vou passar por isso e depois vou ensinar os outros a passar por isso também. Vou tirar dessa coisa ruim uma coisa boa, né, para poder até ganhar dinheiro com isso. Então, dentro dessa pandemia, se a gente entender as coisas dessa forma, a gente pode, pô, que bom. Pandemia, beleza. Onde é que está o aprendizado? O que eu vou aprender com isso? Como que eu vou ajudar os outros? Como que eu vou ser uma pessoa melhor com isso? Eu posso dar um exemplo assim, vou dar um exemplo meu, porque eu acho que é muito pertinente sobre isso que você está falando. Eu tive um período, e a maioria que acompanha aqui o Clube das Marias já sabe, eu fiquei uns 3 meses muito, muito mal, assim, com um problema de ansiedade muito forte no final do ano passado. E fiquei me tratando e tal. Quando começou a pandemia, eu estava no auge da minha melhora. Então, eu entrei na pandemia, eu não consegui ver a pandemia como essa coisa de entrar no casulo outra vez. Eu não consegui, porque eu já tinha ficado no casulo 3 meses antes. Então, para mim, essa pandemia foi o Clube das Marias, comecei a me dedicar muito mais, eu comecei a fazer contatos, as coisas começaram a acontecer, hoje nós estamos aqui conversando, porque eu não consegui ver a quarentena como algo, claro, eu vi como algo ruim, como algo muito difícil para a sociedade, mas para mim eu não consegui entrar no casulo, me deu a necessidade de produzir, me deu a necessidade de fazer algo, de levar algo bom para as pessoas e não de ficar no meu casulo, de me fechar. Eu amo ver filme, eu não consigo sentar no computador para ficar vendo filme e série. E é uma coisa que
uma das coisas que eu mais amo fazer. Mas eu não sei se porque eu passei esse casulo antes, chegou agora, eu não consegui. Então foi um momento de buscar isso aqui que nós estamos fazendo agora, né? Que bacana. Então, tu está dando um outro significado para esse fato, né? E aí a gente tem vários tipos de pessoas. Tem gente que está com seu salário garantido. Tem gente que precisa trabalhar para receber e agora não está podendo, não está recebendo. Então tem várias possibilidades aí, né? Por exemplo, quem trabalhava já com online, com cursos online, agora as pessoas estão muito mais voltadas para isso. É uma área que vai crescer. E Eu quem não tô trabalhar... recebendo, tá, gente? Não tô feliz assim porque eu tô recebendo, não. É porque eu tô me forçando mesmo. Que bacana. E então, hoje em dia, né, o que é o serviço que vai ser bastante vendido para quem trabalha com desenvolvimento pessoal? Vai ser superação, né? Vão ser programas, treinamentos de como se superar. Imagina que interessante a gente ver as coisas dessa forma, né? Porque tem gente que depois dessa pandemia vai estar melhor do que antes da pandemia, né? Muitas pessoas, talvez a maioria, fique pior, mas muitas pessoas que resolverem, que decidirem, tiverem as condições, forem atrás dessas informações, ou decidirem, né? É uma questão de decisão. Eu decido que essa pandemia aí vai ser uma coisa boa para minha vida. Deu? Né? Eu não sei se tu conhece Napoleão Hill. Sim. Napoleão Hill fala muito sobre essa questão assim da gente ter essa crença, né? E tem aquela frase famosa do Henry Ford, né? Se você pensa que está certo ou que está errado, das duas formas, né? Mais ou menos isso, do tipo, se tu acha que vai dar ou que não vai, que vai conseguir ou não vai, Você tá das duas certo, formas, das duas tu tá maneiras. certo. E essa frase, ela ensina muito, né? Porque as nossas crenças, elas vão determinar a nossa realidade, né? Como a gente vai perceber a realidade. Então, como é bom também, dentro da PNL, a gente identificar assim, o que eu tenho de crença que me ajuda e o que eu tenho de crença que me atrapalha. Fazer essa identificação, potencializar aquilo que eu tenho que me ajuda e minimizar aquilo que eu tenho que me atrapalha. Muito bem. Isso também era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Como passar por isso, né? Como se programar. Então, é buscar os motivos, né? As Uhum. motivações. Né? Tem uma técnica bem simples, né? Claro que tudo que a gente estuda de PNL, muitas coisas que a gente estuda, são coisas que tem, assim, para eu explicar uma determinada técnica, demora, assim, horas, né? E tem algumas coisas que são mais fáceis de explicar. E tem uma técnica muito bacana que ela tem a ver com essa questão de usar o racional para influenciar o emocional da melhor forma, tá? Então, quando a gente não está passando por um momento bom, é bom a gente entender que existe uma química que está influenciando o nosso sistema racional e faz a gente pensar de uma certa forma. Por exemplo, quando a gente está triste, a gente fica negativo. Tá? A gente acha que não vai dar, fica pessimista. Então, quando a gente está triste, é o pior momento para resolver um problema. Então, a gente tem que pensar em outra coisa, deixar o probleminha ali de lado, vai pensar em outra coisa, melhorou, né? A química, melhorou a vibe, aí sim a gente foca no problema. Existem pessoas que às vezes dormem com um problema sem solução, vai dormir assim apavorado, não tem solução, e aí acorda, já sei, vou fazer isso. Por quê? Porque a química, quando a gente acordou, né, estava diferente de quando foi dormir com aquele problema. Então, como é bom a gente entender isso. Uma coisa legal que eu gosto de falar também é o exercício da... entender o que é a gratidão e exercitar ela, tá? Então, a gratidão, ela é um processamento mental, tá? É uma forma de pensar do racional que influencia o límbico, gerando uma liberação de dopamina e outros neurotransmissores de prazer, tá? Então, por exemplo, quando a gente ganha um presente, a gente, que bom que eu ganhei esse presente. Tá? Quando a gente passa de ano, quando conclui a faculdade, quando acontece alguma coisa boa com nossos filhos e tal, quando acontece coisa, a gente pensa, que bom que isso aconteceu. Isso é gratidão passiva, tá? Acontece com a nossa vida e a gente está acostumado a fazer isso. E quando a gente entende que a gente pode promover a gratidão, tá? Que a gente chama daí de gratidão ativa,
Então, por exemplo, eu posso agora parar tudo que eu estou fazendo e pensar assim, vou pegar uma listinha, ou vou criar, ou vou pensar em coisas que eu já fiz que foram legais, coisas que eu tenho, que eu faço, que eu sou, né? Agora eu vou pensar aqui, vou investir esses 5 minutinhos em como é bom saber que os meus filhos têm saúde. Como é bom saber que eu tenho que comer. Então, quando eu faço esse processamento mental, tá? E isso, para valer, tá? Tem que ser a partir de 2 minutos. Tá? Pode fazer esse exercício de 2 a 5 minutos. Então, quando eu ativo a minha gratidão, que é um sentimento, tá? É um processamento mental que gera uma sensação de prazer. Quando eu faço isso, eu vou me sentir melhor. Tá? E aí eu posso entrar numa reunião, eu posso resolver um problema. E quando eu faço isso seguidas vezes, digamos que eu faço esse exercício 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. Quando eu faço isso, eu vou estar condicionando o meu sistema, tá? E ele vai ficar bom em produzir dopamina. E isso, né, uns 30 dias, já dá para fazer uma influência, né, no meu cérebro e que vai melhorar a minha percepção de vida, o meu grau de satisfação, a minha performance, a minha vontade, a minha sensação de querer, de ter força para fazer, de ter ânimo para fazer as coisas. Tá? Então, como é bom a gente ter esse entendimento do que é gratidão passiva e o que é gratidão ativa. Tá? E a gratidão ativa... Muito interessante. E a gratidão ativa, ela funciona pelo mesmo motivo que os filmes são atrativos. Quando a gente assiste um filme, tá? Começou o filme, aí estão acontecendo coisas lá, e para o nosso sistema límbico, tá? Claro que a gente sabe que eu estou aqui, o ator está ali e é filme. Mas o meu sistema límbico, ele não sabe quem é eu, quem sou eu, quem é o... Não. Se a gente estiver focado em coisas que estão acontecendo ali, se o ator lá dentro do filme, ele estivesse passando por uma dificuldade, eu posso sentir medo aqui, eu posso sentir amor aqui, eu posso sentir várias emoções aqui. Tá? Então, para o nosso sistema límbico não importa se é verdade, se é mentira, se já aconteceu, se vai acontecer. No momento que eu paro, que bom, né, que o meu filho tem saúde, que bom que eu tenho isso, que bom que eu faço aquilo, que bom que eu tenho amigos, que bom que isso e aquilo, o límbico vai fazer uma liberação de neurotransmissores, né? E todos nós podemos fazer isso a qualquer momento, né? E nessa pandemia, para algumas pessoas, está acontecendo o contrário. As pessoas estão investindo tempo, tá? Pensando, e agora? E o meu emprego? Como é que vai ser? E gente morrendo, né? E a TV contribui para a coisa ficar pior do que já é, né? Sim, com certeza. Então, quem deixa se levar por isso, tá complicando, né, o condicionamento do seu sistema. Isso vai levar a situações como depressão, ansiedade, uma série de coisas. Então, quando a gente estuda a inteligência emocional, a gente não é mais um refém do sistema. A gente passa a ser autor, né, do nosso futuro, a gente passa a coordenar, a comandar isso. Então, se eu estou assistindo uma coisa e vi que eu não fiquei legal, estou conversando com alguém que eu vi que eu não fiquei legal, eu posso promover essa mudança a hora que eu quiser, né? E aí, quando a gente... Não, então assim, até assistir um filme, ver uma série pode condicionar a nossa emoção, né? Uma música, por exemplo, que a gente goste. Vamos começar o dia com uma música legal. Essas coisas todas vão condicionando a nossa forma de agir durante essa quarentena aí, né? Sim. Então a gente tem que escolher bons filmes, né? Filmes que deixam a gente com preferência de final feliz, que emitem uma mensagem bacana. Então, como é bom a gente assistir filme bom, né? Que gera isso. Todo mundo começou a falar desse filme da Cela 17, se eu não me engano. Ai, que filme lindo, que filme isso, que filme aquilo. E todo mundo chorando. Eu comecei a ver o filme, deu 5 minutos. Eu falei, gente, eu não dou conta de ver isso agora, não. Não quero não, porque o filme é muito triste. Eu não assisti ainda, tá na minha lista lá para assistir. Tá na minha também, mas eu tô deixando para depois, porque é muito triste. Começou, não tinha nem 5 minutos, eu tava com vontade de chorar. Eu falei, não, eu não vou ver esse filme agora, não. E um filme muito, muito bacana, né, que fala muito dessa questão assim, de fato e significado, é o filme A Vida é Bela. Já assistiu? Ah, sim. Então o pai tá com o filho num campo de concentração, mas ele não passou aquilo para o filho. Ele passou, nós estamos numa gincana, né, e quem ganhar essa gincana vai sair daqui num tanque de guerra, uma coisa assim, sabe? Então a gente pode também promover isso para os nossos filhos, né? A gente não precisa mentir,
mas a forma com que a gente coloca do que está acontecendo, né? O meu filho está adorando a pandemia, né? Em função das coisas que a gente está fazendo aqui. Peraí que eu puxei aqui o meu cabo. Tá. Bom, então, nessa questão, né, de fato e significado, é legal a gente trazer sempre para a consciência, né? Quando aconteceu alguma coisa e tu percebeu que está indo para uma emoção não tão agradável, tu pensa, opa, isso é só um fato, né? O significado que eu vou dar para isso vai fazer Tá todo mundo mandando a gente assistir o filme. Depois da quarentena a gente assiste. Todo mundo aí comentando pra gente assistir o filme. E um filme legal para quem já viu e que é legal assistir de novo também. O filme A Vida é Bela, né? Reassistir esse filme nesse momento é bacana. Para dar um outro significado aí para esse fato. O que mais tu tem de perguntas aí? Bom, você já me respondeu quase todas as sugestões para melhoria do ânimo, né, durante esse período, né, e como a gente pode promover esse estado, né, esse estado emocional, como a gente pode mudar o nosso estado emocional, né? E uma coisa que é muito importante também é essa passagem, né, essa transição. Aqui na Espanha, por exemplo, nós estamos começando a ter algumas liberdades. Por exemplo, a gente já pode começar a sair pela manhã e pela tarde para fazer atividades físicas. Né? As crianças já podem sair também, tem alguns horários que estão flexibilizados. Eu confesso que a primeira vez que eu saí, eu senti um mix assim, muito grande de felicidade, falar assim, porque eu tive o coronavírus, então para mim também teve uma complexidade maior. Mas eu confesso que quando eu saí, eu fiquei assim, tá, e agora? Eu fico feliz? Eu fico como? Porque eu não sabia como reacionar ali naquele momento, né? Então, também eu acredito que muita gente está tendo essa ansiedade, né? De como sair, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso, dessa saída? É um fato, né? Então, a gente tem que melhorar o significado disso. Hoje aqui, não sei se você está sabendo, mas foi o ministro da Saúde pediu exoneração. Né? Sim. Isso aí já gera um impacto aqui. Aqui a gente está tendo que combater o vírus, uma questão política, né? Então aqui está os fatos aqui estão interessantes, tá? Tudo uma questão de significado. Então é isso, é a pessoa ter controle, tá? Do significado que ela está dando para aquele fato. E encarar as coisas da melhor forma. Pô, que bom que eu estou tendo agora um tempo para poder fazer aquelas coisas que eu não tinha tempo com a correria do dia a dia. Tá? E aos poucos as coisas vão melhorando. E também já pensar pensar o que a gente pode fazer, né? Assim que as coisas se regularizarem, né? Planejar essa saída, né? Planejar e também se preparando também, né, psicologicamente para isso, né, para essa saída. Sim. Né? O exercício da gratidão, o exercício da gratidão, ele é muito bom nesse momento, porque a gente pode pensar também, pô, poderia ser pior, né? A gente poderia já ter perdido todos os nossos familiares, né? A coisa podia ser muito pior, e não, e tá bom, e vamos focar no que a gente tem na nossa saúde, né, nas pessoas, em tudo isso. Então, é tudo uma questão da gente entender que a gente tem a possibilidade, né, de comandar as coisas e não ser refém dos fatos, né? E é muito comum isso, porque a gente já está programado para responder de forma automática, né? Então, depois que a gente passa por esse treinamento, aí as coisas ficam bem mais fáceis. Verdade. Tem uma pergunta aí também, se você teria alguma indicação de algum livro para inteligência emocional para crianças? Livro para a criança? Não, para os pais talvez lidarem com isso, pai. né? O livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele é bacana para isso. Existem vários dele também, né, do Daniel Goleman para isso. E tem alguns já específicos, né, para criança. Inclusive, é um curso, né, que eu quero fazer online também. É um curso para pais de como educar e reeducar. Aconteceu uma coisa muito bacana na minha vida, que eu aprendi
muitas coisas sobre PNL, inteligência emocional e coaching antes de ser pai, né? E aí, algumas pessoas vinham, me pediam conselhos e tal. Ajudei muitas pessoas, muitos pais a serem pais melhores. Mas, às vezes, tinham aqueles que eu falava e disse, não, isso aí não dá certo. Tu vai ver quando tu tiver o teu filho, né? E tudo aquilo que eu aprendi, todas as técnicas, todas, né, são possíveis de ser aplicadas. Claro que é muito mais fácil educar do que reeducar quando está mal educado. Tá? É muito mais fácil. Tá? Mas, com técnica também é possível Quando tem gente reeducar. pedindo para fazer o curso, viu, Léo? Ah, que bacana. Já vai pra gente. Tem coisas incríveis, assim, por exemplo, uma coisa que as pessoas acham muita graça, né? A criança, quando experiencia as coisas pela primeira vez, ela está conhecendo algo. Ah, nunca tocou violão, vai tocar pela primeira vez, nunca brincou disso, daquilo. Quando a gente apresenta as coisas para a criança, aquilo que a gente quer que elas gostem, a gente tem que planejar como para que a experiência seja boa e ela guarde aquilo como uma coisa boa. Existem crianças que adoram estudar, existem crianças que odeiam estudar, tá? Tem uma explicação aí. Tem criança que adora ajudar o outro, tem criança que adora ver o outro se ferrando. Isso tem uma explicação fisiológica, tá? Então, quando isso serve para qualquer coisa, inclusive para comida. Quando o meu filho tinha 1 ano e pouco, tá? Eu fui apresentar brócolis para ele. Ele nunca tinha comido brócolis. Aí ele estava brincando, o brócolis estava na cozinha, preparado, tudo certo. Ele estava brincando, fazendo uma coisa legal, estava feliz lá. E ele atingiu um objetivo dentro da brincadeira, né? E aí eu cheguei com ele, com o brócolis pronto, né? Filho, que legal que tu tá fazendo isso aí, tu vai ganhar um brócolis! E apresentei o brócolis para ele num momento de uma emoção muito prazerosa. E ele comeu o brócolis e aquilo ali ficou armazenado como coisa boa. O Thomas hoje tem 4 anos, ele ama brócolis, tá? E eu fiz com brócolis justamente porque não é uma coisa assim que as crianças adoram, né? É mais comum gostar de batata frita e outras coisas, né? Mas então, quando eu vou ensinar alguma coisa para ele que eu quero que ele goste, eu planejo. Eu não tiro ele, por exemplo, de uma atividade que ele está gostando muito para fazer uma coisa não tão legal, né? Tem que ter um processo, né? Existem muitos pais que às vezes erram assim. A criança está brincando e aí tira da brincadeira para comer. E aí a criança guarda lá que comer não é bom, né? E aí tem criança que tem dificuldade. Vamos guardar os brinquedos. Chega agora, acabou, né? Então, a gente tem que entender esse processo, né? Respeitar as emoções das crianças, respeitar que a criança sente raiva, que ela sente tristeza, né? Tem, por exemplo, a criança às vezes se machuca e o pai, com uma intenção positiva, diz, não foi nada. Como que não foi nada? A criança se machucou, foi sim, né? Então, vai ali, se sensibiliza com aquilo, entende que está doendo e depois vai, né? E muitos pais às vezes fazem com isso, com a raiva da criança, com a felicidade, com a alegria, com a tristeza da criança. Respeita, entende, né? A gente tem que respeitar muito as emoções da criança para conduzir da melhor forma. Então, por exemplo, quando meu filho está com raiva, eu não proponho alguma coisa para ele fazer, porque a tendência é ele dizer que não. Eu quero que ele faça algo e ele está sentindo uma emoção negativa, eu espero aquilo ali passar, eu vou ali, entendo o que ele está sentindo. Aconteceu uma coisa ruim, pô, que ruim mesmo isso, né, filho? Mas tudo bem, né? Faz parte, às vezes acontecem coisas na vida que a gente não queria. Tem pai que não entende isso e não quer que o filho se frustre de jeito nenhum. Isso é um grande erro, tá? Nós temos que treinar a frustração desde sempre. Ele tem que saber que a vida não é sempre como ele quer, na hora que ele quer, as coisas vão acontecer, que ele tem que trabalhar para chegar lá. Né? Mas tem pais que às vezes com uma intenção positiva, não quero meu filho chorando, vou lá, e aí daqui a pouco mima um monte e não está deixando a criança aprender como lidar com problemas. Então, como é bom ler esses livros, né? O Isami Tiba, que já faleceu, no seu livro Quem Ama Educa, explica muitas coisas nesse sentido também. É um ótimo livro, então tá aí a dica, né, para pais, Quem Ama Educa, do Isami Tiba. Eu vi uma sugestão aí que eu achei super legal, que é do filme Chefe, com o Joe Favreau. Realmente, para ressignificar, esse filme é excelente. Para quem quer ver isso, não sei se você já assistiu, Léo, mas é um filme incrível. Chefe? O André Alexandre que deu essa dica. Ah, que bacana. Eu tinha voltado e depois não acompanhei mais aqui o pessoal. Ele tá acabando. Não chegou antes para mim, chegou bem no finalzinho.
Uma pena. Eu quero te agradecer demais. Eu amei, amei, amei o papo. Muito legal. Vamos marcar outra em outro Eu momento. quero. Você já está fechado? Por Já, favor. já. Vamos lá. Então, despede da gente. Tem 9 segundos. Então, gente, eu desejo que todos vocês, né,